Vamos ler, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, nós nos colocamos inteiramente na dependência do Senhor, pedimos a manifestação do Teu esplendor, trazendo sinais e maravilhas, e falando aos nossos corações nesta manhã, Pai. Desde agora, nós repreendemos tudo que possa impedir a aceitação da Tua palavra em cada coração, Pai. Todo espírito maligno de dúvida, de confusão, toda cegueira espiritual, toda distração, tudo aquilo que atrapalha, toda enfermidade, toda dor, desapareça agora em nome de Jesus. Onde o Senhor está, Espírito Santo, aí há liberdade, aí há libertação, e o Senhor está aqui, e nós estamos na Tua presença. Por isso, meu Deus, a enfermidade nós repreendemos, toda dor nós mandamos embora, toda tristeza, toda rejeição nós cancelamos, e que toda a Tua igreja aqui reunida, ó Pai, seja alcançada com o poder e a unção derramados do Senhor sobre a nossa vida neste culto, ó Pai. Oramos também pelos pedidos de oração, pelas necessidades dessas pessoas que não puderam estar aqui, ó Pai. Nós apresentamos ao Senhor estas vidas, o Marcos César Campos de Abreu, a Ruth, que passou por cirurgia na perna, entregamos estas vidas, e todos aqueles, ó Pai, que neste momento estão enfrentando uma enfermidade, familiares, amigos e irmãos, de quem nós nos lembramos agora, e que precisam do socorro do Senhor, venha estender poderosamente as Tuas mãos, ó Pai, e operar sobre estas vidas, em nome de Jesus nós Te pedimos, e já agradecemos ao Senhor, para a Tua glória. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos diz aqui neste versículo que lemos, a respeito de algo muito importante, para que nós possamos receber bem a palavra de Deus. O tema desta nossa mensagem nesta manhã é como receber bem a palavra de Deus. Observe que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram como palavra, não como palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, palavra de Deus. A questão aqui é como a igreja recebia a palavra de Deus. E isso é fundamental para nós. Como nós temos recebido a mensagem da palavra de Deus quando ela é pregada. Isso influencia o que vai acontecer na nossa vida. A nossa atitude, a maneira como recebemos a mensagem, como recebemos a palavra, determina se ela vai operar na nossa vida ou não. E algumas coisas aqui é muito importante observarmos. Primeiro, Paulo diz assim: ao receberem de nossa parte a palavra de Deus. Eles recebiam do apóstolo Paulo a pregação do evangelho, a pregação da palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus usa pessoas para falar a sua palavra.
Deus deixou a palavra dele aqui, mas ele não enviou anjos para pregar a palavra. O apóstolo Pedro escreve que os próprios anjos dos céus, eles estão atentos para ouvir a palavra que é pregada pelos pregadores, porque eles não têm a permissão e a legalidade na terra para pregar a palavra de Deus. Eles até gostariam de pregar a palavra, mas eles não têm esta autorização. Por exemplo, quando Cornélio, que era um homem justo, piedoso, não conhecia Jesus, mas estava aberto para a salvação, Deus enviou um anjo à casa de Cornélio, mas o anjo não pôde pregar o evangelho de salvação para Cornélio. O anjo apenas pôde avisá-lo: Cornélio, mande chamar Pedro lá em Jope, na casa de Simão Curtidor, porque ele vai vir aqui pregar o evangelho para vocês. Os anjos, eles estão atentos à pregação, mas eles não podem pregar a palavra, porque Deus determinou que nós preguemos a sua palavra. Deus designou que os homens que creem nele, homens e mulheres que creem na sua palavra, anunciem a palavra de Deus. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é que recebemos de alguém a palavra. E como recebemos desta pessoa? A forma como observamos a pessoa, muitas vezes impede que a palavra de Deus chegue ao nosso coração. Por exemplo, a igreja em Corinto tinha uma certa dificuldade ao receber a palavra, e por isso havia tanta confusão em Corinto, porque muitos em Corinto olhavam para Paulo e diziam assim: as cartas dele, as epístolas dele são graves, são profundas, são fortes, mas a palavra pessoal dele, a presença pessoal dele é desprezível. Segundo aos Coríntios 10:10 está escrito isso. Então muitas pessoas em Corinto olhavam para Paulo e diziam assim: não vai sair nada hoje, não vai pregar nada. E aí estavam fechados com relação ao pregador. E assim a pregação, por mais direcionada e direta que ela fosse, por mais que seja uma mensagem totalmente vinda do céu para o homem, se a pessoa coloca um obstáculo no pregador que transmite a mensagem, a pessoa não recebe como ela poderia e deveria receber. Irmãos, nós pregadores, tanto nós que pregamos aqui no altar, líderes de células que ministram, que compartilham a palavra na célula e facilitam todos a participarem da mensagem, nós somos canais de Deus apenas. Não somos seres humanos perfeitos, porque somente Jesus se tornou homem perfeito. Mas a palavra de Deus atua com poder. E a maneira como nós recebemos a palavra de Deus é fundamental. A maneira como nós observamos o pregador e estamos abertos para a mensagem que ele transmite é de suma importância. Por isso, o diabo procura tirar o crédito dos pregadores, desacreditar. Isaías 53 começa dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? Às vezes o pregador fala, prega, ora, se consagra, estuda, fala da parte de Deus, mas tem muita gente que não está dando a mínima importância. O diabo trabalha para isso, para distrair com tantas coisas, para desmotivar a pessoa a ouvir a palavra, desacreditando o mensageiro. Isso aconteceu com Moisés lá no Egito. Deus havia enviado Moisés para libertar o povo, mas um judeu, compatriota de Moisés, porque Moisés tinha matado um egípcio no dia anterior,
o diabo trabalhou para espalhar aquele crime de Moisés, e quando ele chegou para libertar o povo, um dos próprios israelitas disseram para ele: quem você pensa que é? Você matou o egípcio ontem, quer me matar também? Então o diabo trabalha para desacreditar os pregadores, porque isso vai limitar o efeito da palavra de Deus na vida das pessoas. Eu li um livro e uma palavra, uma mensagem de um grande pregador da década passada, das décadas passadas. Eu não sei se ele ainda está vivo, acredito que sim, ou se já morreu há alguns anos, mas ele se chama T.L. Osborne. Foi um homem muito usado por Deus na área de cura e libertação. E ele tem um livro que é o básico e o elementar, que todas as pessoas deveriam ler, chamado Curai Enfermos e Expulsai Demônios. Tremendo, quanto Deus usou este pregador. Porém ele conta que nos Estados Unidos, que é a nação dele, o país onde ele vive, poucas pessoas foram curadas e libertas no seu ministério. Mas nas suas cruzadas evangelísticas pela África, milhares e milhares de pessoas foram curadas e libertas de uma forma sobrenatural, que ele até fica impressionado ao ver o que acontece lá. E ele coloca neste livro que a diferença está não no poder de Deus, porque Deus pode operar na África e não pode operar na América. Ele diz que a diferença está na maneira como as pessoas recebiam a sua mensagem. Dizendo ele que na América, as pessoas muito cultas, muito sábias, olhavam para ele e às vezes diziam: esse homem é mais um comedor de arroz e feijão. Esse homem é mais um pregador. E não tinham expectativa do que poderia acontecer, de como Deus poderia usá-lo. Porém ele diz também que quando ele vai para a África, as pessoas o recebem de uma maneira muito honrosa, e estão ouvindo a palavra e recebem a mensagem quando ele prega, e a oração quando ele ora, com uma expectativa tremenda do que Deus vai fazer. O mesmo homem, o mesmo tempo de oração e de preparo para realizar uma cruzada na América e outra na África, e os resultados são totalmente diferentes. Por quê? A maneira como as pessoas recebem a palavra. Irmãos, eu não quero deixar aqui nenhuma crítica, mas esta semana eu preguei 2 vezes lá em Sousa, na Paraíba, e eu me senti como se eu fosse um Billy Graham ou um Benny Hinn. Como as pessoas receberam a palavra de uma maneira totalmente abertas. Eu até teve hora que eu pensei assim: será que sou eu mesmo que estou aqui pregando e orando? Porque muitas vezes na minha igreja eu não sinto isso. Será que alguma coisa aconteceu comigo nessa viagem e agora é outro pastor que está aqui pregando? Porque, irmãos, que expectativa, que alegria ao receber a palavra. Quantas pessoas ali chorando diante de Deus, sendo cheias do Espírito Santo, vindo para frente dizendo: eu quero ser um líder de célula. Que derramamento. Como nos receberam, parecendo anjos de Deus. Teve horas que eu fiquei até constrangido, como as pessoas nos receberam como se fôssemos anjos de Deus para eles. E isso influencia, isso determina a maneira como a palavra vai atuar em nós. Como temos recebido a mensagem. Como temos recebido do pregador
a palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos entender que receber bem a palavra de Deus é fundamental. Paulo diz: agradecemos a Deus sem cessar. O fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, de nossa parte, receba da parte dos pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, mas receba como sendo palavra de Deus. E a segunda parte deste versículo ele diz: vocês a aceitaram não como palavras de homens, mas, olha só, conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Irmãos, eu não estou aqui para falar palavra de homens. Eu não estou aqui falando de uma ideia minha, de uma filosofia minha. Eu não estou aqui para contar apenas coisas que eu vivi ou possa viver. Eu estou aqui para falar desta palavra que é eterna, desta palavra que é gloriosa, a palavra do nosso Deus. A segunda parte deste versículo diz que nós precisamos receber a mensagem como de fato ela é, palavra de Deus para a nossa vida. E este segundo ponto é fundamental. O que eu tenho ouvido da palavra, a maneira como eu tenho recebido a mensagem, é de fato recebendo-a como palavra do Senhor para a minha vida, como palavra vinda do céu para mim, como palavra do Deus Criador dos céus e da terra, ou eu tenho recebido a palavra até dizendo assim: está na Bíblia, mas não sei se vai acontecer. Tem gente que sempre coloca uma objeção. Tem pessoas que a sua consciência, a sua mente, a sua fé foram cauterizadas, e muitas vezes a pessoa recebe a palavra, lê a palavra na Bíblia, ouve a palavra que é da Bíblia Sagrada, mas muitas vezes ela se sente assim: eu não sei se para mim vai dar certo. Eu não sei se Deus está falando para mim mesmo. Às vezes eu orei por uma pessoa, e ela disse, e aí eu terminei a oração e declarei: em nome de Jesus, você está curada, você está liberta, e perguntei para ela: amém? Quando perguntamos amém, ou quando dizemos amém, estamos concordando, estamos dizendo: assim seja, eu creio. E eu perguntei para a irmã: amém? E ela disse exatamente assim: amém, mas eu fico pensando isso. Quantas vezes as pessoas dizem um amém, mas depois entra a dúvida de Satanás? Quantas vezes alguém está num culto e ouve a palavra de Deus, e depois coloca uma filosofia ou uma experiência humana na frente e bloqueia a palavra de Deus na sua vida? Palavra de Deus, recebermos a palavra como palavra de Deus e não como palavra de homens é muito importante. Vamos ver alguma coisa que a palavra de Deus é. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, versículo 63. João 6, 63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. Diga isso comigo porque é muito importante. Diga: a carne não produz nada que se aproveite. Ou seja, estar andando na carne não produz nada de bom. Cuidado, crente que anda na carne, pratica as obras da carne, produz as obras da carne e não o fruto do Espírito.
Pastor, quais são as obras da carne? São muito claras em Gálatas capítulo 5. Prostituição, imoralidade sexual, inveja, sensualidade, contendas, porfias, ciúmes, rivalidades, discussões, todas essas coisas, glutonarias, bebedices, tantas obras da carne. A carne não produz nada que se aproveite. Continuando, Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. O que significa isso? A palavra de Deus, ela é espírito, ela é o sopro de Deus para nós, ela é espiritual, ela não é carnal, e a palavra de Deus é vida. Quando ela entra em nós, ela produz vida, ela vivifica o que está morrendo, ou o que já estava morto. A palavra é espírito e vida. A palavra de Deus é a verdade. Em João 17, Jesus orando, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Diga comigo: a palavra de Deus é a verdade. Não existem as verdades, existe a verdade, e a verdade é a palavra. Quando você confronta uma realidade da sua vida, uma situação que você está vivendo, com a promessa da palavra de Deus, com a verdade da Bíblia, o que é que tem mais valor e mais peso na sua vida? O que você está vivendo, a tua circunstância momentânea, como a Bíblia diz, a tua leve e momentânea tribulação, ou a palavra de Deus? O que é que tem mais peso e valor? A palavra de Deus. O grande problema de muitas pessoas é que as circunstâncias para elas pesam mais do que a verdade. Mas a verdade tem que ser mais importante e mais verdadeira e mais forte na tua vida. Salmo 119, versículo 89. Este é um versículo que eu decorei logo que eu me converti, e fiquei impressionado com este texto, e passei a entender que a palavra de Deus muda qualquer circunstância, porque a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 89, que a palavra de Deus está firmada nos céus. Olha só: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Está estabelecida nos céus. A palavra de Deus está fincada, firmada, sólida, permanente, para sempre nos céus. Ou seja, quando eu recebo a palavra em minha vida, os princípios do reino dos céus são estabelecidos na minha vida, onde eu estiver. Por isso é importante dar crédito à palavra de Deus. A palavra está firmada nos céus. A palavra é poderosa e eficaz. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Diga comigo: a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha só, ouçam a continuação: e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra é viva,
é viva, ela não está morta. A palavra permanece viva para sempre. A palavra de Deus é viva em todos os sentidos. E a palavra de Deus é eficaz. Eficaz significa cumprir o que é determinado. Ser eficaz significa cumprir a meta, cumprir o objetivo, cumprir o que é designado a fazer. Por isso em Isaías 55 Deus diz: a minha palavra não volta vazia, mas ela cumpre o que está determinado. A palavra de Deus, ela é liberada pelo Senhor, e ela não volta para Deus vazia, ela volta levando o resultado daquilo que ela foi determinada a fazer. Então é importante recebermos a palavra e dar crédito à palavra como de fato ela é. Mas existem tantas barreiras no coração das pessoas. Irmãos, como o diabo trabalha para tentar destruir a palavra ou desacreditá-la. Ao longo da história da Bíblia, ao longo dos séculos, quantas pessoas, quantos reis, quantos sábios, quantos poderosos tentaram desacreditar a palavra. Já tentaram proibir a Bíblia, já puseram fogo em todas as Bíblias que acharam num reino inteiro. Grandes imperadores no passado já tentaram exterminar a Bíblia Sagrada, mas ninguém conseguiu e ninguém vai conseguir, porque a Bíblia é a palavra do Deus vivo e o próprio Deus defende a sua palavra. Quantos que se dizem sábios escrevem livros, escrevem tantas filosofias contrárias à Bíblia, dizendo que Deus está morto, que a Bíblia é palavra de homens, a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia tem contradições. Tudo isso está enganado. A Bíblia não tem nenhuma contradição, um texto complementa o outro, o mesmo Espírito desde Gênesis a Apocalipse, você enxerga em toda a Bíblia quando a lê inteiramente. Homens escreveram a Bíblia sim, mas homens inspirados pelo Espírito Santo, e você vê por trás das letras, que não foi um homem, ou 40 homens, mas que foi o próprio Espírito Santo, que soprou, que inspirou, que dirigiu cada palavra das Escrituras. Podem tentar desacreditá-la, mas nunca vão conseguir, nunca. Irmãos, existem tantas pessoas trabalhando contra a Bíblia, mas o que nós vemos é o resultado da palavra de Deus se propagando pelo mundo inteiro e alcançando pessoas, porque só Deus conhece o homem de verdade. Só Deus que inspirou cada assunto, cada tema, cada verdade dessa palavra, nos conhece por completo. Tem tantos professores hoje em dia lutando para ensinar ateísmo, tantos professores ateus. Às vezes eu converso com jovens que dizem assim: nossa, pastor, na faculdade, quantos professores são ateus? Na escola, segundo grau, primeiro grau. Eu tive um professor de história, no primeiro grau, que era ateu, e um dia chegou numa das primeiras aulas e disse que Deus não existe. Aquele professor, e para um aluno de primeiro grau, acho que era quinta série, se eu não me engano, o respeito que tem pelo professor, a influência que um professor tem numa sala de aula. E eu lá, 11 anos mais ou menos, o professor dizendo: Deus não existe. E eu ouvia em casa a respeito de Deus, não tinha uma religião formalizada na família, mas eu ouvia dizer que Deus existe. Eu pedia bênção para os avós, e eles diziam: Deus te abençoe. Aí gerou aquele conflito, porque uma pessoa que exerce autoridade falou que Deus não existe. E aquilo ficou por alguns dias ou meses martelando na minha mente.
Mas Deus não existe. Deus não existe. E aquilo, Satanás tentou gerar um engano, um ateísmo no meu coração, mas Deus foi provando, e eu fui falando: Senhor, se revele a mim, e mostra-se para mim, e Deus vai mostrando em pequenas coisas. Ele não precisa aparecer como um clarão no céu, Ele não precisa dar um sinal aqui, esse microfone mexer, para Ele dizer que Ele existe. Ele começa a mostrar, Ele começa a estar presente, Ele começa a falar intimamente com você, Ele começa a te mostrar em tantas coisas que Ele é real, que Ele existe, que Ele é o Senhor. E hoje eu estou aqui para dizer: Deus existe, Deus é poderoso, Deus criou os céus e a terra de uma maneira perfeita. Tudo isso não veio do acaso, tudo isso é obra das mãos do Senhor. Você é obra das mãos de Deus, Ele é o teu Criador. Creia nele e adore o Senhor, e receba sempre a palavra dele como palavra de Deus para a tua vida. Deus existe e Deus é fiel. Irmãos, Deus é tão bom, é impossível não acreditar em Deus. É mais difícil ser ateu do que acreditar na existência de Deus, porque Ele é tão maravilhoso. E se você o busca dizendo: Senhor, eu quero te conhecer de verdade, você vai ser muito abençoado por Deus em todas as coisas. Tantas pessoas lutam contra a palavra para desacreditá-la. Quantas pessoas distorcem a Bíblia. Quantas heresias por aí. Quantas filosofias, quantas seitas. Quantas distorções da verdade. Alguns querem dizer assim: Jesus curava no passado, mas hoje Ele não cura mais. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou no passado, Ele cura hoje. E se nós recebermos a palavra e a oração com expectativa de fé, dizendo: eu serei curado, Ele opera na nossa vida. Mas a dúvida é tão semeada, a dúvida é tão esparramada na nossa sociedade ocidental, que nós recebemos a palavra de uma forma fechada. Muitas vezes nós queremos receber os princípios do reino de Deus com uma mentalidade errada, com uma mentalidade democrática, e não entendemos que Deus é soberano e Ele reina sobre todas as coisas. Irmãos, nós precisamos abrir o coração para Jesus, receber a palavra como ela é, porque senão o diabo vem, e como Jesus ensinou na parábola do semeador, e ele rouba a semente. O diabo come a semente porque ela caiu à beira do caminho. Outras vezes, esta semente, ela está num coração que não se aprofunda. Você recebe a palavra, mas superficialmente, e ela não dá fruto, não cria raízes. Se você não criar raízes na presença de Deus, é impossível dar fruto e a palavra operar na sua vida. Às vezes recebemos a palavra sim, queremos que ela crie raízes, mas queremos que a palavra de Deus flua na nossa vida ao lado dos espinhos. Não tiramos os espinhos da nossa vida. Queremos continuar com todos os prazeres do mundo e com todos os benefícios da Bíblia ao mesmo tempo. A luz e as trevas não andam junto. Não há sociedade entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre Deus e o inferno. Não há comunhão entre o mundo e o Senhor. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Mas queremos manter a palavra no nosso coração, junto com os espinhos da preocupação, junto com os espinhos das ambições pessoais.
e queremos que a palavra produza frutos. Tire todas essas coisas erradas e receba a palavra com o coração totalmente aberto, porque, finalizando, na última frase do versículo que lemos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, no finalzinho do versículo 13, nós lemos: como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. É palavra de Deus que atua com eficácia em vocês. Diga para quem está do teu lado: a palavra de Deus atua, opera com eficácia, com poder em sua vida. Olha o que a Bíblia está dizendo: a palavra atua com eficácia em mim. Ou seja, se eu recebo a palavra com o coração aberto, se eu recebo esta palavra de Deus quando ela é pregada, se eu recebo a palavra de salvação, onde o Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se eu recebo a palavra de cura, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados. Se eu recebo a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu recebo, ela atua com eficácia na minha vida. Se eu recebo a palavra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não tenho medo de nada, porque eu sei que a palavra atua com eficácia na minha vida. Na vida daquele que crê. Atua com eficácia em vocês, os que creem. Quem aqui crê de verdade no Senhor? Creia, e essa palavra vai atuar na sua vida. Eu quero te convidar, se for possível, você se ajoelhar, que você faça isso agora. Se não é possível, por alguma limitação física, permaneça assentado, mas eu quero te convidar a orar nesta hora, e a falar com Deus, a se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero receber a Tua palavra todos os dias, como de fato ela é, a palavra do Senhor, a palavra que atua com eficácia em minha vida, a palavra que transforma. Comece a orar e a falar com Deus.